Tu já ouviu falar de neurociência afetiva? Oi, eu sou o Matheus, eu sou psicólogo clínico especializado em neurociência, em teoria psicanalítica e eu também sou membro da Associação Internacional de Neuropsicanálise. Quando a gente começa a investigar o que a gente chama de emoção ou afeto, várias vezes a gente cai no erro de tratar esses conceitos como meros adereços da mente ou simplesmente como epifenômenos do pensamento consciente, como se fossem cores que pintam uma paisagem cognitiva ou comentários secundários daquilo que realmente importa. Mas a proposta da neurociência afetiva de Jaak Pansek desafia essa visão simplista. Argumenta que os afetos constitutivos não são secundários, nem acessórios, mas elementos estruturais do que a gente chama de mente e cérebro do mamífero, profundamente ancorados em circuitos subcorticais que são evolutivamente antigos. Nos estudos dele, Pansek demonstra que existe no cérebro dos mamíferos um conjunto de circuitos que ele denominou de processos primários de afeto, como o sistema seeking, que é busca e expectativa, o sistema fear, que é medo, o sistema rage, ou anger, ira, o sistema care, cuidado, afeição, o sistema play, jogo, alegria, social, lust, desejo sexual e panic, grief, pânico, luto. Todos com raízes neurais e funcionais muito bem delimitadas e marcadas, que, de novo, ele conseguiu mapear. O que isso significa para a clínica e para a compreensão do comportamento humano? Pansek propõe que esses circuitos primordiais operam como valores neurais automáticos. Isso é, eles informam o organismo sobre o seu estado de sobrevivência ou adaptação, antes mesmo de qualquer avaliação cognitiva ou memória discursiva, declarativa. Na revisão dele, The Basic Emotional Circuits of Mammalian Brains, ele descreve que os afetos positivos assinalam um retorno às zonas de conforto, que, portanto, favorecem a sobrevivência, enquanto os afetos negativos sinalizam zonas de desconforto, que, por sua vez, indicam perigo para a sobrevivência. Sob esse prisma, um fenômeno como a depressão, por exemplo, pode ser pensado não apenas como um pensamento negativo ou uma avaliação errada de mundo, mas como uma ativação ou talvez uma disfunção desses circuitos primários de afeto, a diminuição do impulso seeking, ativação excessiva ou manutenção prolongada de panic, grief, falha nesse sistema play que normalmente reinicia ou reativa a vitalidade emocional. Dentro da neuroanatomia, Pansek mostra que esses sistemas afetam regiões subcorticais, especialmente o tronco encefálico, o tálamo, a amígdala, o hipotálamo e núcleos límbicos, que são homologados em muitos mamíferos, o que ele chama de affective consciousness, consciência afetiva ou vivência emocional primária, é gerada nesses circuitos subneocorticais, o que chama atenção porque sugere que o neocórtex não é o ponto de partida desses afetos, mas sim uma instância que modula ou interpreta algo que já estava acontecendo. Esse modelo tem implicações profundas para uma prática clínica, para a psicanálise, para a neurociência e para a integração entre teoria e técnica. Quando a gente trata pacientes na clínica psicológica, por exemplo, que se queixam de um vazio existencial, anedonia, desmotivação ou sentimento de desconexão, a gente pode pensar que talvez não seja apenas uma reflexão cognitiva ou uma falha de pensamento adaptativo, mas que esses fenômenos podem estar associados a uma disfunção ou falha de ativação de um desses circuitos primários, seja o seeking, que não está adequadamente engajado, seja de novo o play, que está inibido, ou care, que não se sente reciprocado, digamos assim. E essa perspectiva nos convida a integrar a dimensão neurobiológica, a dimensão afetiva e a dimensão subjetiva do paciente. Não significa, de forma alguma, a gente falar em
sistemas emocionais e abandonar a subjetividade. E na prática clínica isso significa que não basta apenas trabalhar com a narrativa ou a interpretação cognitiva da experiência emocional. É preciso que a clínica reconheça que existe um substrato neuroafetivo, que esses circuitos são expressivos, que sentem antes de pensar, que vivenciam antes de narrar. A terapia, então, pode se enriquecer ao considerar questões como reativar o sistema play, como facilitar que o sistema care se sinta sadio e recíproco, como acolher o sistema panic grief sem apenas interpretar o luto ou o abandono, mas permitir que exista uma via de descarga e de reorganização afetiva, neuroafetiva também. Mas, para resumir aqui, essa neurociência afetiva do Pansek nos convida a redefinir, então, o afeto como um fundamento da vida psíquica do mamífero, portanto, nossa também, dos humanos, como uma arquitetura neural que informa, que orienta e que motiva o comportamento antes da cognição. E isso dignifica o campo da clínica integrativa entre psicanálise, entre neurociência e comportamento. Porque se existe uma base comum entre todos os mamíferos para esses afetos primários, então a experiência subjetiva humana carrega ecos evolutivos que merecem ser considerados não apenas no nível simbólico, mas no nível biológico funcional também. Essa ponte entre evolução, cérebro e subjetividade abre caminhos para intervenções mais informadas, mais integrativas e também mais humanas. Se tu é novo por aqui, por favor, considere se inscrever no canal, deixar um gostei aqui nesse vídeo e também um comentário. Muito obrigado e até a próxima.